Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 4, em pé mesmo. Nós vamos fazer a leitura do verso 4 ao verso 9. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 4. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém. Vamos orar. Senhor, nós nos rendemos a Ti, Pai. Nessa noite nós estamos diante da Sua palavra, cuja a imagem que nós temos na Sua própria palavra é que ela, como um martelo que esmiuça a penha, ela é poderosa, Deus, para quebrar o coração duro que muitas vezes impede nós recebermos a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra também diz que ela mesma é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração dos homens. A Tua palavra, Senhor, essa que nós estamos diante de Ti, cuja confissão nós fazemos nessa noite também, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 2, que nenhum homem, por mais sábio e inteligente que possa ser, pode compreender a mensagem da sua Escritura, se não for pela iluminação do Teu Espírito, ó Deus. Por isso nós clamamos ao Teu Espírito, que o Senhor outorgou para a Sua igreja, o Senhor o deu a nós, para nós não ficarmos órfãos da Sua presença. E esse mesmo Espírito nos guia em toda a verdade. É Ele, ó Deus, quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nós clamamos que trabalhe em nossos corações e mentes nessa noite, porque nós reconhecemos a nossa insuficiência diante da Tua palavra, Senhor. Fala com a Tua igreja, fala conosco, ó Deus, e que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Podem se assentar? Ansiedade. Uma visão atual e popular sobre a ansiedade, que se tem dito nos nossos dias, é que ela é a principal doença do nosso século. Os estudiosos do comportamento e da mente humana dizem que essa doença ela há de se tornar, tem se tornado e há de se tornar cada vez mais uma coisa normal no meio da nossa geração, por diversos motivos. Porém, quando nós olhamos para a Escritura, a ansiedade ela não é um problema atual. Ela é um problema tão antigo quanto a história da humanidade, porque nós vemos a ansiedade percorrendo sobre o povo de Deus durante a história. Quando nós olhamos para a história de quando Moisés, o grande libertador, liberta o povo do Egito, eles estão diante do mar, para que o mar pudesse ser aberto. O povo vê uma não resolução dos seus problemas, os egípcios estavam vindo atrás deles. E então Moisés fala para eles assim: hoje, por que vocês estão inquietos, ansiosos?
Porque hoje vocês vão ver algo que nunca vocês viram. Deus vai realizar um grande milagre, uma grande obra. E esses egípcios que vocês sempre viram, nunca mais vocês verão o rosto dessas pessoas. Ele promete isso e de fato acontece. Nós temos um outro exemplo na Escritura. Algum tempo atrás nós fizemos uma série de exposições no livro de Gênesis sobre a vida de José. Em Gênesis 42, os irmãos, quando se encontram pela primeira vez com José, eles então entendem que aquilo que estava acontecendo com ele era fruto dos pecados dele do passado. E eles começam a dizer assim: nós vimos o nosso irmão angustiado, clamando pela própria vida e não nos fizemos nada. É por isso que isso nos sucede. Então, grande ansiedade ou inquietação. Então isso também é uma coisa que gera ansiedade em nós. Não somente aquilo que nós não vemos à frente, por causa da nossa insegurança, da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Mas quando nós olhamos para o passado, os pecados passados também causam ansiedade. Porque nós nos sentimos opressos. Nós nos lembramos do homem e da mulher que um dia nós já fomos sem Cristo. E aí começamos a lembrar das coisas terríveis que falamos, pensamos, executamos com a nossa força, com a nossa saúde, que foi dada para servir a Deus, mas nós nos dedicávamos ao pecado. Aí então nós olhamos que esse diagnóstico da Escritura da ansiedade é uma coisa que vem para nós, não somente por causa das coisas do futuro como nós imaginamos, mas também pelas coisas do passado. A ansiedade, ela também se desdobra na nossa vida quando nós queremos muito uma coisa e nós não a temos, porque Deus ainda não quis nos dar, ou talvez Ele nunca vai nos dar. Um exemplo disso é o caso de Ana, que era estéril, e a Bíblia fala que foi o Senhor que fez ela estéril. E ela estava envolvida em uma rixa com Penina, uma rivalidade, onde ela era humilhada na sua posição, e ela vivia orando a Deus, e ela chega a confessar para o sacerdote Eli, em 1 Samuel no capítulo 1, dizendo: eu sou uma tribulada de espírito, inquieta, ansiosa, porque eu quero filhos e Deus não me dá. E aí, o resto da história nós já conhecemos. Então, quando nós queremos alguma coisa também nós sentimos ansiedade. E essa palavra ansiedade, ela tem muitos sinônimos na Escritura: angústia, inquietação, medo, frustração, aflição, agonia. Todas essas coisas que roubam, assaltam o cristão da sua alegria e da sua paz. E por isso hoje eu gostaria de analisar com vocês como então nós podemos fazer para vencer a ansiedade. Mas antes, nós precisamos fazer uma distinção. Há dois tipos de ansiedade. Uma ansiedade que ela é causada por questões fisiológicas e hormonais, e não é sobre isso que nós vamos falar hoje, que há especialistas que podem falar isso, até porque quando Paulo escreve essa carta e ele diz: não andeis ansiosos, ele não está escrevendo como um grande psicólogo, ele não está escrevendo como um grande psicanalista, ele está escrevendo como um grande pastor de almas. Que ele está mostrando para nós que essa ansiedade que ele está falando é a ansiedade que é causada por falta de fé, incredulidade e confiança em Deus. Por falta de fé e confiança em Deus, que é a incredulidade. A primeira ansiedade, que é essa fisiológica, causada por diversos motivos, que só pode ser tratada com especialistas, com remédios, com outras coisas. Nós tivemos dois homens na história que passaram por isso: David Brenner e Charles Spurgeon. David Brenner foi um grande missionário que quase foi genro de Jonathan Edwards. E ele foi no meio dos índios fazer missões e pregar o evangelho no meio daquelas pessoas. E ele, uma hora, relata que ele sentiu uma angústia, uma tristeza, uma ansiedade, que ele não sabia de onde vinha. E ele era um homem de fé, ele cria na Escritura, ele confiava no Senhor, mas ele se sentia angustiado. Era uma coisa que os meios de graça não poderiam resolver para ele, porque era uma questão fisiológica. Spurgeon, da mesma forma, por causa de uma doença que ele tinha, os diáconos da sua igreja tinham que levar ele numa cadeira sentado e pôr ele para pregar diante da igreja, porque ele também sentia uma profunda tristeza, uma profunda agonia por causa do seu quadro clínico. Mas ele ia diante da igreja e ele pregava. Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores,
um homem que lutou pela inerrância, pela verdade da Escritura, em dias que as pessoas questionavam isso. Mas nós temos essas descrições bíblicas então de ansiedade. Literalmente o sentido da palavra ansiedade na Escritura é como se nós estivéssemos sendo estrangulados, como se alguém estivesse enforcando o nosso pescoço, estrangulando a nós. O sentido da palavra também pode ser entendido como uma pessoa que está sendo puxada em duas direções diferentes. A Bíblia faz isso o tempo todo, falando que nós somos homens e mulheres de ânimo dobre, como se tivessem duas mentes em nós, como se tivessem duas almas em nós, como se tivessem duas personalidades diferentes em nós, mostrando para nós que uma parte nossa quer uma coisa, mas nós vemos outra parte querendo outra, e às vezes a vida também nos leva para direções diferentes daquilo que nós queremos. E isso causa essa ansiedade, esse sufocamento, essa agonia. Mas na Escritura, nós vemos que a ansiedade ela é descrita para nós como uma falta de fé e confiança de que Deus irá cuidar de nós de maneira particular e específica. Exemplo disso, abra comigo, em Mateus no capítulo 6, no verso 25. O ansioso, ele é alguém que cria problemas hipotéticos. Ele é alguém que olha para o futuro, e aí ele começa a sofrer de maneira antecipada por uma coisa que ainda não aconteceu, e digo que talvez nunca vai acontecer. E em alguns casos, o ansioso, ele sofre duplamente nos seus sofrimentos, porque ele não só sofre antes, mas se acontecer aquilo que ele mais temia, ele sofre também quando está acontecendo, por falta de fé e confiança em Deus. E quando nós olhamos para esse capítulo 6, Jesus está ensinando isso para algumas pessoas, ele diz no verso 25: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos ou preocupados quanto à vossa vida, com o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Jesus está falando, vocês estão preocupados com aquilo que é secundário, a vida de vocês não é mais importante do que isso? E aí no verso 26 ele começa a dar alguns exemplos sobre comida, bebida e vestimentas. Ele fala no verso 26, olhem para as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Por acaso vocês não têm muito mais valor do que elas? E sim, embora o texto não explique o motivo de nós termos valor, mais do que a criação, mais do que os animais, o valor do homem é maior, ele é a coroa da criação de Deus, porque a Bíblia ensina que nós somos a imagem de Deus, e por isso que Deus tem esse cuidado em autoestima com os homens, e é isso que ele está ensinando, vocês são mais valiosos que as aves, e se Deus alimenta as aves, por acaso ele não vai alimentar vocês? Ele continua, qual de vós, por mais ansioso, pense no nível mais, no ápice da sua ansiedade que você pode chegar, que pode acrescentar sequer 1 hora de duração à sua própria vida? Qual de vocês aqui nessa noite, qual de nós pode garantir que daqui a 1 hora contada no relógio, você vai estar vivo? Uns de nós podem sair daqui nessa noite e se despedir dessa vida para encontrar com Cristo. E isso, meus queridos irmãos, como foi pregado no final de semana passado, Salmo 139, que os nossos dias estão todos escritos pelo Senhor, não está no nosso controle. Como disse Spurgeon, a minha entrada no céu não pode ser adiada e nem antecipada, porque aquele dia já está marcado na agenda de Deus. Se Deus vos chamar, você vai. Então nós não podemos controlar o tempo da nossa vida. Mas olha só, ele diz,
Qual de vós mais ansiosos? Verso 28. E por que então vocês andam ansiosos, ou seja, preocupados, vivendo os problemas futuros, se Deus está cuidando desses detalhes para vocês? Quanto ao vestir, olhai para os lírios do campo, eles crescem, eles não trabalham, eles nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E olha que Salomão tinha os melhores linhos, os melhores tecidos, as melhores roupas. E ele fala assim, os lírios foram vestidos dessa forma. E aí então ele diz no verso 29, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada fora, quanto mais a vós, que são mais importantes que as plantas. O argumento continua o mesmo, e aí ele acrescenta, homens de pequena fé, ansiosos, preocupados, pequena fé. É isso que nós muitas vezes somos. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. Ele está dizendo, os gentios aqui são descritos como aqueles que não são salvos, aqueles que não conhecem a Deus. Esse tipo de preocupação é coisas que ocupam a cabeça daqueles que não conhecem a Deus. Nós que conhecemos e o servimos, não deveremos nos preocupar com essas coisas, porque Deus, o nosso Pai Celestial, Ele sabe, você precisa delas. E Ele faz questão de enfatizar que Ele não é um chefe, que Ele não é um patrão, que Ele é um Deus juiz, mas que Ele é um Pai Celestial. A pergunta é, um pai cuida do seu filho? E por isso Ele está falando isso. Aí então no verso 33 Ele fala, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio problema. Ele está dizendo, vivam os problemas que vocês têm para viver hoje, e deixem que os problemas de amanhã, Deus, que cuida de todas as coisas, vai cuidar daquele dia também para vocês, como Ele tem cuidado do dia de hoje. Se preocupem com aquilo que é mais urgente e necessário, em buscar ao Senhor e o seu reino e a sua justiça. Resta-nos, irmãos, diante disso, saber que nós somos essas pessoas ansiosas, incrédulas, pedir ao Senhor, como os discípulos pediram nos evangelhos, aumenta-nos a fé, Senhor. Ou como aquele homem, que Jesus perguntou para ele, se ele cria que ele poderia expulsar o espírito imundo da vida do seu filho, e ele disse assim, eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Ele disse que cria, mas ao mesmo tempo ele já fala assim, eu creio, mas depois eu não creio. Eu sei que o Senhor pode, mas eu não tenho tanta certeza assim. Então a ansiedade é isso. Nós falamos assim, Deus é soberano, Deus cuida de mim. Mas quando nós somos provados, falamos assim, Deus, acho que eu não creio tanto assim. Então, vamos fazer essa oração pedindo a Deus que nos ajude. A ansiedade também, ela é uma falta de fé e confiança de que Deus vai cuidar de todas as coisas. Olhe para o cenário atual, crise política, crise econômica, crise de saúde. Nós olhamos para todas essas coisas e pensamos, Deus não está no controle. O mundo vai de mal a pior, o caos está se estabelecendo. Mas o que a palavra tem para dizer para nós é que Deus, Ele é soberano, de que Deus, Ele cuida de todas as coisas, que Ele é um Rei absoluto, o Altíssimo Senhor, que tem as rédeas da história na palma de sua mão. Nada que está acontecendo está longe do controle de Deus. Caso contrário, Ele não poderia ser chamado de Deus, porque é isso que Paulo fala lá em Timóteo, que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Rei absoluto. Imortal, invisível. Ele cita uma série de atributos de Deus para mostrar que Deus está acima e soberanamente guiando todas as coisas. O Salmo 46 diz, acho que é o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Não se inquietem olhando para o cenário atual, porque Deus está no controle. A ansiedade também é descrita para nós como uma das coisas que nos últimos dias iriam tirar o nosso foco de Cristo.
Lucas 21, 34, ele fala que nós devemos tomar cuidado com o nosso coração para não encher de devassidão, embriaguez e as preocupações da vida, para que aquele grande dia da volta de Cristo não nos surpreenda. Então ele coloca a ansiedade como uma grande coisa que faz nós tirarmos os nossos olhos de Cristo, porque nós colocamos os nossos olhos nas circunstâncias, porque nós colocamos os nossos olhos nas situações, porque nós colocamos nossos olhos nos problemas e não em Deus. E aí nós vamos fazer igual Pedro. Pedro estava andando sobre o mar, começou a olhar para a tempestade, o que ele fez? Ele afundou. Se nós ficarmos olhando para essas coisas, nós vamos afundar. Aí o Senhor vai vir, vai nos puxar. E nessa carta, Paulo faz questão de enfatizar em cada capítulo que há muitos ladrões dessa alegria e dessa paz, trazendo ansiedade para nós. No capítulo 1 ele fala das circunstâncias, da prisão e da possível morte. No capítulo 2 ele fala de pessoas, de divisões. No capítulo 3 de as coisas, as propriedades, a situação social dessas pessoas. E a ansiedade em si como uma preocupação que está olhando para todas essas situações. Quais eram de fato essas coisas presentes na vida dessa igreja que faziam com que eles ficassem ansiosos? Porque Paulo está falando assim, não andem ansiosos por coisa alguma, em nenhuma delas. Mas que coisas que eles estavam enfrentando, estavam fazendo com que eles ficassem ansiosos? No capítulo 1, o apóstolo Paulo fala das suas prisões. Ele estava 2 anos preso, porque ele estava comprometido com a mensagem do evangelho. E os judeus tramaram para que ele pudesse ser preso. E no meio da situação burocrática, ele ficou sendo jogado para vários lugares para que ele pudesse ser julgado por crimes que ele não cometeu, mas apenas porque ele afirmou que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Mas aí então, por causa que ele estava ali sendo fiel ao evangelho, ele começa a mostrar para os filipenses que apesar e além das circunstâncias, há um Deus que tem um propósito soberano no sofrimento, na circunstância. Paulo diz algumas notícias boas para eles no capítulo 1. Eu estou preso, mas o evangelho chegou em lugares que eu jamais alcançaria. Os guardas pretorianos, no final dessa carta ele saúda a igreja com os da casa de César o saúdam. O evangelho chegou em um lugar onde jamais algum cristão conseguiria pregar, porque Paulo estava preso. Ele fala assim que muitos irmãos entusiasmados, encorajados com a sua prisão, começaram a pregar o evangelho. Ele fala até que os inimigos dele, tentando infligir sofrimento, começaram a pregar o evangelho. E na pior das hipóteses, ele chega a dizer, se alegrem comigo, porque se Deus quiser fazer de mim um sacrifício de libação, para que eu morra, então eu me alegro. Alegrem-se comigo, porque ele faz questão de avisar para esses filipenses, que o viver para ele é Cristo, e que o morrer para ele é lucro. Por que morrer é lucro? Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Para Paulo, deveria ser para nós também. Então ele faz questão de mostrar isso para esses irmãos. Mas há outros motivos que deixavam eles ansiosos. A iminente perseguição religiosa. Eles estavam em uma cidade, como nós olhamos lá em Atos 16, quando Paulo plantou essa igreja. Quando ele recebeu aquele sonho de um varão pedindo para que ele passasse a Macedônia e ajudasse. Deus conduzindo Paulo para começar uma igreja naquele lugar. Então ele vai para essa cidade que em Atos 16, 12 diz que Filipos era uma colônia de Roma, a principal cidade do distrito da Macedônia, um lugar mais importante daquele tempo, um dos lugares mais importantes daquele tempo. Paulo chega naquela cidade, prega o evangelho, é perseguido, começa uma igreja, e agora nós temos cristãos em uma cidade que a sua filosofia e ideologia de vida é predominantemente romana. Uma cidade que era, segundo os estudiosos, colonizada por soldados aposentados inválidos da guerra romana. Para eles, Roma é o grande império a ser proclamado e avançado. Para eles, César é o Quírios, o Senhor, o governante, um Deus para eles. Para eles, a pátria, a nação romana, vem acima de todas as coisas. Mas tinha crentes naquela cidade. E eles falavam assim, não ao Império Romano, mas sim ao reino de Deus. Não ao César como Quírios, mas sim Jesus Cristo como único Senhor. Não o nacionalismo, o orgulho de ser romano, mas o orgulho de conhecer ao Senhor e saber que nós temos uma pátria superior a essa pátria que nós temos.
como Paulo mesmo vai ensinar para eles. Isso gerava muitas perseguições, por isso Paulo está o tempo inteiro nessa carta falando: combatam comigo no evangelho, permaneçam firmes, porque vocês vão ser perseguidos. E como se não bastasse as prisões de Paulo, as iminente perseguição, a doença de Epafrodito no capítulo 2, que era um irmão muito querido dessa igreja, a Bíblia o chama de um irmão, que era sinônimo para o obreiro, o cooperador, um companheiro de lutas, um servo abnegado e altruísta, que chegou às portas da morte pela obra de Cristo. Ele foi enviado em uma missão perigosa para sustentar Paulo, e depois para voltar e dar notícias de Paulo para essa igreja que sofria com a situação de Paulo. Ele era um irmão muito querido, então isso causava ansiedade nessa igreja, por saber o desfecho. Epafrodito vai morrer, Paulo vai ser solto e Epafrodito vai morrer, o que vai acontecer? Então Paulo está dizendo para ele: não andem ansiosos, não andem ansiosos. Mas em último lugar também um problema de divisão na igreja. Você vai ver que o tempo todo na carta Paulo está apelando para que eles andem em um só amor, uma só unidade, um só espírito, num só evangelho, porque há um só Senhor, para que eles andem não em discordância, em rivalidade, mas para que eles concordem em todas as coisas no Senhor. E aí então, quando nós olhamos para todas essas coisas, vem a pergunta: diante de tantas coisas, tanto sofrimento, tanta dificuldade, tanta perda, como vencer essa ansiedade? Como nós podemos vencer a ansiedade? Então a primeira coisa que nós podemos responder é que nós não podemos sermos negacionistas com relação ao nosso sofrimento, porque o sofrimento é uma realidade para todas as pessoas, mas exclusivamente para os cristãos. Esses irmãos e nós, muitas vezes, nós ficamos ansiosos porque nós tememos aquilo que vai vir amanhã. Será que eu vou sofrer? Será que eu vou passar por isso? Será que eu vou perder tal pessoa? Será que isso vai acontecer? E aí nós começamos a sofrer por essas coisas, uma diversidade de sofrimentos. Pedro disse que para isso nós fomos chamados, para seguirmos as pisaduras de Cristo. Paulo dá o exemplo no capítulo 2, Cristo sofreu, Timóteo sofreu, Epafrodito sofreu, vocês também vão sofrer. A Escritura nunca prometeu a ausência de sofrimento para nós. O próprio Jesus disse em João 16:33, eu tenho vos dito isso. O que vocês vão sofrer? Para que vocês tenham paz, porque no mundo vocês vão passar por aflições. Então o anúncio do sofrimento, ele acontece em diversos lugares da Escritura. O próprio Paulo nessa carta, no capítulo 1:28 diz, sofrer para nós é um grande privilégio, porque ele diz: para nós foi dado o privilégio não somente de crer, mas também o de padecer pela fé cristã. Porque nós, os que sofremos com Cristo, um dia também seremos com Ele glorificados. Essa é a promessa de Deus na Escritura para nós. Mas olhando para esse próprio texto, há alguns imperativos, algumas ordens de Deus para nós, algumas coisas que Ele não aconselha, não são conselhos, não são sugestões, são ordens. Paulo está falando assim, façam isso. E a primeira delas encontra-se no capítulo 4 aí mesmo, como nós estamos, no verso 4, quando ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Alegrai-vos. A primeira coisa é o contentamento em Deus. A alegria aqui no Senhor significa literalmente nós buscarmos a fonte exclusiva, única, imutável de satisfação e alegria e prazer e desejo somente em Deus. E por que nós muitas vezes ficamos ansiosos? Porque nós sentimos prazer e desejo, e contentamento, e satisfação somente nas coisas dessa vida. E Paulo está falando assim, o contentamento de vocês deve estar somente no Senhor. Porque quando nós colocamos a nossa fonte de esperança, de alívio, de consolo nas coisas dessa terra e elas são tiradas de nós, aí nós percebemos que Cristo não era a única coisa que nós precisávamos. Ele era sempre e sempre foi a única coisa que nós tínhamos, de fato e segura. Então, Paulo está falando, olha, alegrem-se no Senhor, porque essa alegria depositada no Senhor, ela está acima das circunstâncias.
Vocês vão estar passando por diversas coisas, mas vocês vão estar contentes em Deus. O salmista diz para nós: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, como que é difícil vir para a igreja, né? Nós queremos acompanhar os cultos como se eles fossem programações. Eu terminei minha série Netflix. Nossa, 7 horas vai começar o culto. Sai da Netflix e corre para o culto. Então, a nossa alegria muitas vezes não está do próprio Senhor, de estarmos anelando pelo desejo de estarmos reunidos para conhecê-lo e para cultuá-lo. O salmista também diz: o pardal encontrou casa, andorinho o seu ninho, mas eu encontrei os teus altares, Senhor. Ele também diz: assim como a corça anseia por águas, eu anseio por ti, Senhor. Você tem desejo, prazer, alegria e contentamento em passar um tempo com o Senhor? Você tem aquele prazer de abrir a Escritura, abrir um texto e ficar ali naquele texto, e ficar pensando: Deus, o que o Senhor tem para mim nesse texto? O Senhor quer falar. E aí você se deslumbra com as coisas que o Espírito vai te mostrando. Ele vai falando, Ele vai te conduzindo, Ele vai falando ao seu coração, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala quando nós lemos ela. Então, será que nós nos contentamos em Deus exclusivamente? Ou nós temos buscado a nossa fonte de contentamento nas coisas dessa terra? Paulo fala: grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Ele está falando, grande fonte de lucro é para o cristão, não as coisas dessa vida, mas viver de maneira obediente, piedade, diante de Deus, e se contentar nele, estar satisfeito nele. Você tem contentamento em Deus? Deus é a sua maior alegria? Deus é o seu maior prazer? Essa é uma pergunta que você precisa responder no seu coração. A segunda coisa que Paulo fala para nós, que deve nos ajudar a vencer a ansiedade, e não somente o contentamento, mas é a moderação. Ele fala aí no verso 5: seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Essa expressão bondade, moderação, é a mesma palavra que Jesus usou para falar que ele era manso. É o sentido de alguém que não está sempre bélico, pronto para guerrear sobre tudo e em todas as situações. Ele está falando assim: ó, vocês estão sendo perseguidos pelos homens da cidade de Filipos. Eles querem tirar os direitos de vocês, eles querem perseguir vocês economicamente, de diversas outras formas. Eu quero dizer para vocês: sejam moderados, sejam bondosos, retribuam o mal com o bem. Não entrem em guerras com eles. Mostrem que vocês são o povo de Deus, a igreja diferente, o sal da terra e a luz desse mundo. Demonstrem que vocês estão prontos para serem pacientes, para serem brandos, e não vingar aqueles que fazem o mal, não retribuir na mesma moeda, né? Sejam pacientes. E por que ele diz isso? No meio de uma situação onde esses crentes estavam sofrendo diversos sofrimentos, e a tentação devia ser grande de pegar em situações e entrar na guerra com eles, né? Não que nós só sejamos contra a guerra pelos motivos certos, mas nesse caso aqui, nós vemos que esses cristãos, era a ocasião deles sofrerem calados, porque havia uma outra promessa da parte de Deus. Ele diz assim: o Senhor está perto. Não é o sentido de que Deus está ao nosso lado, de que Deus está dentro de nós. Não é o sentido de que Ele está sempre presente, embora Ele fale isso no final do texto também. Mas essa mensagem que o Senhor está perto é: Ele está às portas. Ele está prestes para voltar. Sejam moderados e mansos. Não vos vingueis, não retribuam o mal com o mal, porque o Senhor é o grande vingador, é Ele quem é o justo juiz, que há de retribuir os vivos e os mortos, que há de retribuir os ímpios e os justos, conforme a palavra de Deus. É Ele quem vai retribuir as obras más, e é Ele quem vai galardoar os justos, vai recompensar aqueles que sofreram à medida do sofrimento de Cristo. Então essa promessa para nós, que o Senhor está perto, isso para nós, quando nós pensamos, é estranho, porque quando nós olhamos para a nossa atual situação,
da promessa de Cristo voltar, de que Ele está perto. Muitos de nós não têm essa esperança escatológica como uma verdade para o cristão. Isso para eles na igreja primitiva era algo muito latente, mas para nós hoje é algo assim, Cristo vai voltar daqui uns 3.000 anos. A promessa é de que Ele está às portas, nós temos que viver como se a volta de Cristo fosse amanhã, daqui a pouco. Então Ele estava falando para esses irmãos, que eles deveriam olhar para Jesus ressurreto e saber que Ele haveria de voltar com todas as suas promessas do Evangelho, pondo fim ao pecado, enxugando as nossas lágrimas, livrando-nos das nossas doenças e dos nossos corpos limitados e fracos, nos dando corpos glorificados. Promessas de que nós não veríamos mais as injustiças desse mundo, que nós não veríamos mais governos corrompidos, mas que nós estaremos debaixo de uma vez por todas de um governo santo, justo e perfeito, que é o governo de Deus, consumado, porque Ele já governa agora, mas Ele há de consumar. Então um cristão que vive sem pensar esperançosamente nas coisas do futuro é algo estranho. Talvez não entendeu a essência do cristianismo, ou talvez nunca se tornou um cristão de verdade. Porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, ele fala assim, olha, se a nossa esperança em Cristo está baseada somente nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É uma palavra forte. Vou falar para eles que uma vida miserável viver sem a expectativa e a esperança da volta de Cristo. E então ele fala assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, em todas essas coisas, façam-se conhecidas diante de Deus as vossas orações. E aí ele usa 3 expressões para falar de oração. Ele fala da própria oração como petição, um ato normal de nós conversarmos com Deus e falarmos aquilo que nós estamos sentindo. Em todos os lugares, em todas as situações, em qualquer lugar, nós devemos sempre estar falando com Deus. A oração é um grande remédio para a alma ansiosa. Nós devemos então estar sempre falando com Deus. Sabe qual que é o problema? É que nós muitas vezes não seguimos essa ordem de falar com Deus. Aí nós queremos falar com todo mundo, com todos os irmãos, com todos os amigos, mas nós não queremos falar com Deus. E em algumas situações a gente arruma mais problema, porque a gente fala para quem não deveria e para quem não tinha condição de escutar o que você está falando. Então, quando nós temos esse tipo de situação, em primeiro lugar, devemos falar com Deus. Deus deve ser a fonte primária das nossas confissões. E tem que ser de maneira clara, absoluta. Aí sim, como a Bíblia ordena, em muitas situações, nós devemos falar também com aqueles que podem nos ajudar. Procurar um irmão que seja maduro, que possa estar nos direcionando. Estar fazendo pedidos a Deus. Peçam as necessidades que vocês têm. E não somente isso, ele fala de súplicas. Não são pedidos comuns. Deus, eu estou aqui pedindo. É Deus, eu estou aqui pedindo, Senhor. Eu estou aqui colocando as minhas necessidades, eu estou clamando do fundo da minha alma por algo que eu careço e necessito com urgência. É isso que Deus está falando, mas não somente isso. Não somente fazendo pedidos e súplicas e orações, mas fazendo tudo com ações de graças. Porque no meio de tantas coisas nós ainda temos muito para agradecer a Deus. Quantas coisas Deus nos tem dado e tem feito mesmo em diversas situações. Então ações de graça é: Deus, eu estou aqui pedindo, mas eu reconheço que eu já tenho muito mais do que eu mereço. Obrigado pela salvação, obrigado pela saúde, obrigado pela igreja, obrigado pelos irmãos, obrigado pela providência, pela provisão, obrigado pelo trabalho e tantas coisas que nós podemos agradecer. É isso que ele está falando. Então a oração é esse momento quando nós fazemos aquilo que Pedro disse: nós lançamos sobre ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, em 1 Pedro capítulo 5, verso 6. E aí então ele faz uma promessa que transcende o nosso entendimento. Ele diz: e a paz de Deus, no verso 7, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que significa isso? Essa paz de Deus significa literalmente que Deus vai te dar uma serenidade, uma tranquilidade, um domínio próprio, um autocontrole, no meio de um mundo de guerra, caos e tretas e tantas outras coisas. Ele vai te dar paz, Ele vai te dar tranquilidade, confiança nele, Ele vai conceder isso para você. E essa paz, Ele diz que é uma paz que ultrapassa todo entendimento. O que significa isso?
Significa que essa paz que Deus dá para você, os homens não podem, na sua consciência limitada, olhar e imaginar que uma pessoa pode ter tal serenidade, ou em algumas situações, é uma paz que os homens não podem entre eles conseguir, porque é uma paz que só Deus pode dar para as pessoas. Então ele está falando essa paz de Deus, e ele fala, vai guardar, e essa palavra guardar é como se tivesse um guarda nas portas de um lugar fechado e trancado, protegendo a vossa mente e o vosso coração, que são os lugares onde a ansiedade mais atinge os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e deixam a gente ansioso. Então ele está falando que Deus vai guardar o nosso coração, e essa palavra guardar significa guardar em um lugar inviolável, e ele diz que vai guardar em Cristo, mostrando para nós que essa é uma paz que só pode ser concedida para aqueles que estão em Jesus. Jesus disse, a minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou ao mundo, mas eu dou a vocês. Então uma paz que vem somente por meio de Cristo. E aí em último lugar, penúltimo lugar, ele diz verso 8, quanto ao mais, finalmente irmãos, dando a cabo de tudo que eu estou orientando vocês, ele fala tudo que é verdadeiro, ele dá uma lista de 8 coisas que devem ocupar o nosso pensamento e a nossa mente. Ele fala que aquilo que é verdadeiro, ou seja, aquilo que é confiável, aquilo que é fiel, aquilo que não é mentiroso, aquilo que não tem caráter pejorativo, que não desvia a mensagem verdadeira, ou seja, é isso que deve ocupar o pensamento de vocês. Se vocês acompanharem veículos de transmissão e reportagem, que vão sempre perverter a verdade, vão só trazer aquilo que é mentira, ou vão só trazer coisas catastróficas o tempo todo, e isso ocupar o vosso pensamento, vocês vão ficar ansiosos. Está falando, o que deve ocupar a mente de vocês é a verdade. Ele fala sobre a honestidade, ou seja, aquilo que é íntegro, aquilo que não são pensamentos que tramam o mal. Ele fala do que é justo, ou seja, aquilo que é equivalente à lei de Deus. São pensamentos que agradam a Deus e que é certo. Pensamentos puros, pensamentos de ordem, nesse sentido aqui, de conotação sexual, que honrem a Deus, que promovam a santidade moral da nossa vida. São pensamentos que são inspirados pelo Espírito. Ele fala, aquilo que é amável, que gera afeto, que não gera rixas e contendas e rivalidades e disputas, mas pensem naquilo que vai promover o amor no meio da comunidade, não a guerra. Ele fala sobre aquilo que tem boa fama, que pode ser aceito e reproduzido popularmente para todas as pessoas, que tem grande apreciação. Pensem em coisas que são apreciadas, que são bonitas, que são belas. Ele fala aquilo que possui virtude, que é algo notável, excelente, valioso. E ele fala por último, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E essa palavra louvor, ela é utilizada na Bíblia somente em relação a Deus. Elogiar a Deus, louvar a Deus. Mas aqui, Paulo está usando em relação de Deus para com você. Ele está falando assim, pensem naquilo que Deus pode olhar para vocês e elogiar os seus pensamentos, aquilo que nós não podemos atingir, mas Deus vê e Deus conhece. Essas são as 8 marcas que devem caracterizar os nossos pensamentos em Cristo. E aí então, por último, aliás, uma outra coisa importante, o salmista fala que essa é uma prática importante para vencer pecados. No caso, a ansiedade é um pecado nesse caso, porque ela é incredulidade, ela é falta de fé em Deus, dessa perspectiva. O salmista fala, eu guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista o tempo todo está falando quão preciosa é a sua lei. Nossa, ela é como o doce do mel que adoça o meu paladar. Ele está o tempo todo falando que a Bíblia, a palavra de Deus, é algo maravilhoso de se ler e de se meditar. Então se nós não meditarmos na verdade, na Bíblia, que é a fonte de toda a verdade, que nós precisamos cultivar nos nossos pensamentos, nós vamos ficar ansiosos. E aí então, em último lugar, ele diz para nós que nós precisamos ter uma vida de obediência e praticar aquilo que Deus, por meio dos seus apóstolos, instruiu. Porque ele diz no verso 8, o que vocês aprenderam? Paulo está relembrando eles, Atos 16, quando a igreja começou. O que vocês aprenderam quando eu estive entre vocês? O que vocês receberam? O que vocês ouviram? O que vocês viram em mim? Como eu procedi? Qual foi meu procedimento, meu exemplo entre vocês?
Isso é o que vocês devem praticar. Façam essas coisas que vocês viram, vivam de maneira piedosa. Preservem não somente o meu ensino, mas também a minha prática no meio de vocês. A Bíblia está recheada de exortações que nós devemos ser, não somente praticantes, não somente ouvintes, mas sermos também praticantes da palavra de Deus. E aí ele dá uma última promessa, bendita. Ele diz, no meio desse rebuliço todo, ele diz: e o Deus de paz, não só a paz de Deus, mas agora o Deus de paz, Ele vai estar com vocês. Ele vai estar presente. Ele vai estar ao lado. Ele vai estar junto. A Bíblia fala, usa figuras de linguagem para mostrar para nós que Deus, Ele tem em nós por sua propriedade, dizendo que Cristo habita em nós, que o Espírito tabernaculou em nós, que Ele habita em nós, mostrando para nós que Ele está o tempo todo presente. Cristo Jesus fez uma grande promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Relembrando mais uma vez a pregação passada, Salmo 139. Deus é aquele que te conhece como ninguém, que vê o íntimo do seu coração. Ele é aquele que tem todo o conhecimento. Ele é aquele que tem todo o poder, porque Ele te fez de forma maravilhosa e assombrosa. Ele é aquele que tem todo o conhecimento, que tem todo o poder e que está em todos os lugares. Ele está sempre presente. O Deus da paz está conosco, porque a Bíblia diz para nós que não há lugar que nós possamos fugir da sua presença. O salmista conjectura diversos lugares longínquos para tentar falar que vai fugir de Deus. O mais alto, o mais profundo, o mais longe, aonde eu estiver, ali o Senhor está. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Ele está dizendo para nós cristãos, por meio desse texto, que Ele está conosco, para que nós então não andemos ansiosos, mas que nós, ao contrário disso, creiamos que Ele tem cuidado de nós, e creiamos que Ele está no controle de todas as coisas. E aí então, essa paz de Deus e essa alegria que Ele está falando, vai reinar nos nossos corações. Amém?